Bem, inscritos na Canyons, nós estamos produzindo agora 3 vídeos, para que a gente possa manter um contato direto com vocês e passar as informações de um modo geral da corrida, porque como não sabemos se porventura houver algum problema lá com aglomeração e tudo mais, que não está acontecendo essa possibilidade, a gente já tem esse material, mas de antemão já vai ser um subsídio muito bom para que vocês possam manter contato com toda essa informação, tá? Então vamos começar aqui com a retirada do kit na sexta-feira de 14 às 18, lá no Miguel Arcanjo, já divulgado no regulamento. O congresso, se existir, vai ser das 19 às 21 horas, mas mais uma vez digo que não tem nenhum impedimento para que isso aconteça. É preciso lembrar que os serviços de gelo, vocês precisam reservar com a pessoa que está lá constando o regulamento, porque Piranhas é uma cidade que não tem facilidade de você comprar gelo à noite, tá? Então esse gelo vai ser entregue após a finalização do congresso. E também lá na área de serviço do regulamento tem um item falando de almoço, de jantar, caso vocês queiram usar os parceiros que estão lá no regulamento, tá? Porque esses ambientes ele tem uma limitação de local, de lugares, para que vocês não deixem de reservar isso de última hora e não poder ficar sem ter uma assistência adequada para o que vocês precisam lá, tá bom? A macarronada que nós citamos lá no regulamento, ela tá sendo suspensa. Por quê? Porque como a nossa chegada anteriormente ia ser na pousada Lampião, é uma pousada que ela tinha sido locada e houve uma mudança de locatário e não foi possível mais continuar com a chegada lá na Lampião, Nós já divulgamos isso, a chegada passou a ser no Miguel Arcanjo, que é o mesmo local onde vocês vão retirar o kit, que foi onde aconteceu a chegada da Canyons em 2018, fica a apenas 70 metros de distância de onde vocês estavam, e também somente 10 pessoas fizeram a reserva dessa macarronada. Então, como lá no Miguel Arcanjo não tem estrutura para cozinhar esse tipo de alimento, e também só foram 10 pessoas, nós tomamos a iniciativa de cancelar esse serviço, já que a demanda foi muito pequena e não justificaria uma estrutura para isso aí, que a gente também não tem espaço para isso, tá? Lembramos da importância de imprimir tanto o termo de responsabilidade como a ficha médica, certo? Para que seja entregue lá no dia da retirada. Nós não vamos entregar esse documento lá, porque ele já foi disponibilizado no site, aqui no grupo. Então não deixe de levar esse documento, porque nós não vamos entregar e sem eles você não consegue retirar o kit, tá? Outro item importante é que vocês não esqueçam dos itens obrigatórios, principalmente envolvendo lanterna de cabeça, colete reflexivo para os solos, e para as equipes de revezamento só precisa um item desse por equipe, certo? Antihistamínico, soro pedialite, antidiarreico, analgésico, tá? Apito, porque vocês vão precisar entrar na trilha do rio. Quem vai fazer a primeira perna, é imprescindível o uso do apito, porque a gente lá na frente vai explicar a vocês o porquê disso aí, ok? Teremos ambulância no início da prova. A gente vai ter uma ambulância lá nas escadarias do Mirante Secular. Quando o último corredor passar, essa ambulância ela vai para Entremontes, que é um outro local onde a gente vai encontrar vocês lá no quilômetro 15,5. Passando o último corredor em Entremontes, essa ambulância volta para o quilômetro 42. E em seguida, após passar o último corredor nesse local, a ambulância volta para a chegada, tá? E na cidade de Olho d'Água do Casado também nós estamos, e terá também uma ambulância lá na entrada do bairro Castanhas, e também lá em Olho da Aguinha, certo? Então esse será o serviço para os corredores, tá? Largada pontualmente às 5 da manhã, não haverá atraso. Tempo de prova 21 horas, tá? A chegada, como eu já disse, vai ser no Miguel Arcanjo, 70 metros de distância da largada anterior, lá pousada Lampião, tá? Exatamente como eu expliquei já anteriormente. É um local muito mais estruturado do que seria lá na Lampião. Lembrando, lixo na trilha, eu acho que não precisa lembrar isso a vocês, porque é uma coisa recorrente, redundante, e a gente tem que ter sempre esse cuidado de lembrar. Não coloquem lixo na trilha. Recolha a sua garrafinha, recolha o seu sachê de gel, mas não sacuda no chão, tá bom?
o pacer, tá? Quem for usar o pacer, lembrando que o pacer ele não pode ajudar o atleta, né? O pacer não pode levar hidratação para o atleta. O pacer ele é apenas um companheiro, vamos dizer assim, com apoio moral, com apoio psicológico. Então o atleta que porventura for pego correndo com o pacer e esse pacer estiver hidratando o corredor, ele será automaticamente desclassificado por uma atitude antiesportiva. Isso aí está lá no regulamento, certo? PCs de hidratação. Lá no regulamento também existe lá os PCs com as suas quilometragens, e queria lembrar o seguinte, que nos PCs de hidratação, a água que existe lá, ela é única e exclusivamente para o corredor que está passando naquele local ou para o corredor que estiver terminando a sua perna. O ano passado eu tive o dissabor de encontrar um carro de apoio que parou próximo a um ponto de hidratação e foi retirar a água que é para o atleta para abastecer o carro. Então eu estava lá, chamei o representante da equipe, pedi a ele que ele devolvesse a água. Foi uma situação assim um pouco, não deixa de ser constrangedora, mas infelizmente é preciso que todos entendam, não é permitido de maneira nenhuma nem um carro e nem uma moto parar ao lado de uma caixa térmica enquanto o corredor está chegando e simplesmente ir lá tirar 5, 6, 10 garrafinhas para abastecer o seu carro. Isso não é permitido. Se isso for diagnosticado, essa equipe estará automaticamente desclassificada, certo? Não é permitido, porque se todo carro de apoio, toda moto parar ao lado de uma caixa térmica e cada um tirar 5, 10 garrafinhas, o que é que vai acontecer? Vai faltar água para o corredor. E eu não tenho como abastecer o carro de apoio. Então vocês têm que adquirir a sua própria água, o seu próprio isotônico, o seu próprio gelo, tá? Então eu gostaria de contar com a compreensão, porque isso aí é também uma atitude antidesportiva e o regulamento prevê penalidade de desclassificação, tá bom? Quem vai usar as 55 motos de apoio, se possível, faça um lanche para o seu motoqueiro, né? Porque na verdade ele vai ser o seu anjo guardião, né? E não custa nada colocar vamos dizer assim, uma ração extra para o seu motoqueiro, já que ele vai estar com você da largada até a chegada, tá, gente? A gente pede essa colaboração e essa compreensão de vocês, tá? O atleta que abandonar a prova, o outro assume sem nenhum problema. Então, lembrando que cada um terá um chip, eu também vou fazer um vídeo específico sobre o uso correto do chip. Então, o corredor, o que aconteceu? O corredor não treinou, tomou uma cana na noite anterior, ou foi fazer a Canyon porque achou que era uma ultra que qualquer um podia fazer e ele tinha uma quilometragem na pernada dele. Vamos imaginar um sexteto onde ele tinha que correr 15 quilômetros, 16, dependendo da perna dele, até mais do que isso, 20 e pouco. E o cara, quando chegou no quilômetro 5, no quilômetro 10, ele quebrou porque ele não treinou. Então, se ele quebrou, ele vai caminhar até terminar o trecho dele e depois o colega assume. Por quê? Porque se porventura ele tiver um problema desse, porque ele quebrou e o atleta assumiu o lugar dele, ele não pode voltar, certo? A partir do momento que ele para, e dependendo também do local que ele parar, porque pode ser que ele pare no local que não tem o carro de apoio, né? E aí ele tem que ter a consciência de que se ele fizer isso, e ele não pode voltar. Parou, abandonou a prova, não tem retorno, tá, gente? Até porque eu vou somente adiantar um pouco essa questão do chip, porque o que acontece? Nas duas outras versões da Canyon, o nosso controle era manual, né? Então o que acontece? Hoje cada um tem o seu chip, cada um vai receber o chip com um número e com o seu nome. Por isso que eu pedi a ordem das pernadas a vocês. Por quê? Porque se porventura houver alguma intercorrência durante o percurso e houver a tentativa de fraudar, que eu imagino, que eu tenho quase que certeza, não tenho quase que certeza, que as pessoas que vêm para Canyon não têm esse perfil, mas é bom deixar bem claro que qualquer alteração de percurso, de velocidade, o sistema vai identificar, certo? E a empresa que foi contratada é uma empresa idônea,
de um amigo nosso que já tem história nessa área e não será permitido de maneira nenhuma, gente, nenhuma tentativa de fraude, de substituição, de pegar carona. Lá na hora que eu estiver falando sobre o chip eu vou salientar isso, mas assim, se tentar burlar, minha gente, já era, tá? Está desclassificado porque o sistema vai identificar qualquer mudança de velocidade, de localização de vocês. Por quê? Porque o chip, mais uma vez eu digo, é individual, intransferível e inviolável com o número e com o seu nome e na pernada que você optou em fazer. Então não altere, não tente ser muito inteligente, porque infelizmente a gente não vai aceitar de maneira nenhuma mesmo, nenhuma reclamação caso venha acontecer uma situação como essa, tá bom? Aí o cara vai querer, tô cansado aqui, eu vou pegar aqui uma carona na moto ou eu vou subir no carro. O que é que vai acontecer? O sistema vai identificar que você vinha numa velocidade e de repente você turbinou, você estava num avião, estava num Boeing, num jato, Então não faça isso, certo? Não faça isso porque você vai perder a sua prova. Para vocês terem ideia, o ano passado chegou ao meu conhecimento que teve um motoqueiro que ele ofereceu carona ao corredor. Né? Então, se porventura você estiver cansado, olhar para um lado, olhar para o outro, não vem ninguém, nada, eu subo nessa moto aqui, ele me carrega por 1 quilômetro, depois eu desço, tudo bem. O que é que vai acontecer? A sua velocidade de uma hora para outra aumentou. O que é que vai acontecer? Você vai ser desclassificado. Não faça isso, tá bom? Nós teremos 60 staffs na prova, não se preocupem que todas as bifurcações vão estar sinalizadas, algumas vão estar com seta de gesso no chão, seta da prova presa nas cercas e também os TNTs, tá? Então não existe a menor possibilidade de ninguém se perder nessa prova, a não ser que se você vai numa determinada trilha ou numa determinada estrada e tem uma bifurcação onde tem uma seta apontando para frente, tem uma seta no chão de gesso apontando para frente e tem 3 ou 4 pedaços de TNT depois da seta e você resolve dobrar à direita ou à esquerda, aí é a opção sua, né? Então preste atenção nas setas que vão estar nas cercas, nos morões, ou no chão de gesso, a seta de gesso, ou os TNTs na sequência do percurso, tá? Então não deixe de seguir essa sinalização que vocês não terão problema, tá? Teremos 4 desafios, como todos vocês sabem, né? Durante a prova, o primeiro desafio é a subida das escadarias, o segundo é a subida de João Gogó, com quase 2 km, já no quilômetro 16, depois tem o desafio do Areião no quilômetro 68 e o desafio do Marina Residência no quilômetro 90 até o 94, tá? Em todos esses desafios, quem fizer no menor tempo será o campeão do desafio, né? Então solo compete com solo, tanto masculino como feminino, dupla com dupla, trio com trio, quarteto com quarteto e sexteto com sexteto. Então o campeão de cada desafio desse vai receber uma camiseta personalizada com o nome campeão e de repente você pode ser campeão dos 4 desafios na sua categoria ou campeão de 2, né? Desde que você consiga percorrer esses trechos no menor tempo dentro da sua categoria, certo? É importante deixar claro a validação do chip. Para quem for fazer a primeira perna, tem que chegar lá na largada entre 4 e 4h50 da manhã para poder validar o seu chip. Por quê? Porque os demais corredores que vão fazer a segunda, terceira, quarta ou quinta perna das equipes de revezamento já recebem esse chip na sexta-feira, no dia da entrega do kit. Então vocês vão receber lá uma etiqueta com o nome de vocês e com o número de vocês e com o chip, tá? Vai ser o chip e uma pulseirinha que vai ficar acoplada ao chip. Então esses corredores que vão fazer da segunda perna em diante, eles não precisam validar o chip deles na largada. Apenas os corredores que forem fazer a primeira perna têm que chegar entre 4 e 4h50. Não atrasem, porque ninguém vai esperar por ninguém que atrasar. Se você chegar depois das 5 da manhã, você vai largar sem a validação do chip.
Por consequência, você vai fazer a prova e já a pessoa que está acompanhando o último corredor já não vai mais lhe acompanhar. E assim, não se atrasem, tá? Quem for fazer a primeira perna, procure chegar lá no máximo 4h30 da manhã, mas a partir de 4 horas a gente já está validando os chips. Se você chegar entre 4 e 4h50, você não vai ter problema de validação. Agora se programem, não se atrasem, porque 5 horas não é 5h05 e nem é 4h50. 5 horas é 5 horas britanicamente, tá bom? Como é que vai ser a largada? No primeiro momento a gente ia fazer a largada descendo do pórtico, mas como eu informei que houve um número substancial de corredores inscritos agora para 2021, existiu uma situação de logística que iria ser muito ruim, que ia ser uma quantidade, mais de 150 corredores, descendo todos num trecho pequeno e em seguida já dobraria à direita, e aí ia haver um funil, ia ser um empurra-purra, um cotovelo e ombrada e gente reclamando, tá? Então, em virtude disso, nós acrescentamos aqui um pouco de dificuldade, né? Já que a gente não gosta de dificuldade, então a largada vai ser subindo, certo? Vocês vão subir 400 metros e vão ter 2 torres lá de retorno, e vocês batem lá no retorno e voltam, e continua a mesma sequência do que está lá no regulamento. Mas esses 400 metros de subida, que é uma subida muito íngreme, ele já vai separar naturalmente esse grupo de corredores, para que quando vocês forem descendo, não aconteça lá o funil que eu passei para vocês, tá? Então nós vamos ter um balizamento com todas as motos nesse trecho da subida, para não haver nenhum problema de carro invadir. Vai ser uma meia pista toda para você subir e descer, certo? E assim, vá lá no retorno, porque se você inventar de não ir lá nos 400 metros, achar que deve voltar do 200, você já está se complicando, né? Porque você não vão identificar você lá em cima na torre. Então vá lá até os 400 e desça. Então esses 800 metros que a prova estaria crescendo, nós retiramos lá de um trecho das ruas de Olho d'Água do Casado, tá? Então lá em Olho d'Água do Casado ia ter um trecho que vocês chegariam quase que sair da cidade, mas esse trecho ele foi abolido, que dá exatamente os 400 metros na ida e na vinda, já que vocês vão ter que subir essa ladeirinha do início, tá, gente? Uma situação que eu gostaria de retomar aqui, apesar de já ter dito, depois que vocês passarem pelo pórtico, que subirem lá a serrinha e forem descer lá na igrejinha, vocês vão encontrar a primeira escadaria, tá? Então essa escadaria, já para lembrar, não esqueçam, com 500 metros da prova, o primeiro degrau da escadaria que eu mostrei naquele vídeo, revejam o vídeo, ele é um degrau muito alto. Então esse primeiro degrau é um degrau que quem não tiver cuidado já pode cair ali e, sei lá, torcer um pulso, torcer um tornozelo, dar uma pancada no joelho e com 500 metros da prova você já se machucar. Por quê? Porque eu estou reforçando essa situação dessa escadaria, porque é uma escadaria antiga, foi feita no século passado, entendeu? Então tem degrau que é muito alto, tem degrau que você pisa, o seu pé fica todo no degrau, no seguinte já fica metade do pé do lado de fora. Então o conselho que eu dou, desçam essas escadarias o mais devagar possível. É muito melhor você perder 10 segundos, 15 segundos do seu tempo do que você descer, desembestar essa escada, levar uma queda e quebrar um braço, tá? Então aqueles que queiram seguir a minha orientação, desçam devagarinho, façam 2 filas, um do lado direito, um do lado esquerdo. Se tiver aquele que é um pouquinho mais afoito e quer descer mais rápido, desce pelo lado esquerdo, e os mais cautelosos ficam do lado direito. Porque mais uma vez eu digo, essa escadaria da Igrejinha do Senhor do Bonfim, com 500 metros no percurso, com a igrejinha branca, é preciso descer com cautela, tá? Não ousem a querer descer na velocidade porque é descida, porque a escada tem degraus completamente distintos de altura, de tamanho, tá? Fica aqui a dica para que vocês não se venham a se
acidentar, tá? E não venham perder a prova no início de uma coisa tão bacana que a gente criou com tanto carinho e com tanto cuidado, certo? Então depois que vocês cruzarem o calçamento, vocês vão subir os 365 degraus, certo? Que é uma escadaria extremamente íngreme, né? Eu não sei se vai ter alguém que vai ter coragem de querer fazer ela correndo, mas se alguém vai subir ela andando, que eu creio que seja uma boa maioria, façam uma fila indiana, subam pelo lado direito. Se tiver alguém mais afoito que queira subir correndo ou trotando, sobe no lado esquerdo, deixa o lado esquerdo livre para quem quiser fazer na velocidade. Mas eu te digo, tá? Eu já subi essa escadaria muitas vezes e não é fácil, tá? Então assim, tenham cuidado nessa subida, porque no meio da escadaria tem 2 lances de degrau que são tão íngremes que você tem a sensação que você vai cair de costas. Depois da escadaria, um outro ponto que eu gostaria de salientar e repetir, não sendo redundante, mas é melhor pecar por excesso do que pecar por omissão, é a descida da trilha do Cemitério Velho, tá? Existem 2, é uma única descida, certo? Até lá chegar no calçamento, que também está lá no vídeo que eu coloquei para vocês. Tem 2 descidas que vocês têm que ter muito cuidado, certo? Existem pedras soltas e existem aqueles supros que a própria água da chuva fez, que se mais uma vez tiver alguém desavisado, desembestado, aperreado, louco, como se o mundo fosse acabar, e querer descer essa descida, né, dentro de uma grande descida, correndo, poderá perder a prova já no quilômetro 1,5, certo? Então não custa nada, gente, porque dependendo da hora que vocês passarem aí, pode ser até que o dia ainda esteja escuro ou não. Estando claro, o risco é menor, tá? Agora, se tiver escuro, gente, aí a cautela tem que ser dobrada, tá? E lembrando, antes que eu esqueça, que todos que largarem, se estiver escuro, tem que largar com a lanterna de cabeça acesa, tá? Veja se a sua lanterna está carregada, está com a bateria carregada, se a lanterna de cabeça que usa pilha, se as pilhas estão boas, se você vai descer com uma lanterna similar, uma lanterna de mão, que ela esteja funcionando, porque você não pode largar sem a lanterna acesa se estiver escuro, porque se você largar sem a lanterna de cabeça, você vai ser desclassificado, porque você está infringindo uma norma que está no regulamento e que prevê uma punição, porque é a segurança de vocês, tá? Então, passando pela trilha do Cemitério Velho, né, desceu lá com cuidado, vocês vão chegar no calçamento e vão entrar na trilha do rio, tá? Essa aí é um trecho que eu vou ser, de novo, né, repetitivo, coloquei no vídeo, mas eu faço questão de salientar para vocês, porque o congresso técnico acontecendo de forma presencial, eu vou novamente lembrar e tocar nesse assunto, porque é uma trilha inóspita, só passa animal, cabra, boi e vaca, nada de moto, de bicicleta nem afins, ou seja, é uma trilha que só passa animal. Então, é uma trilha que quem se inscreve nessa prova sabe o tipo de ambiente que vocês vão enfrentar. Eu tinha anunciado, comentado com vocês que a gente iria nós contratamos, na verdade, 2 vaqueiros, né? Um iria abrir a prova e o outro iria fechar acompanhando o último corredor. Só que o rio encheu, né? E modificou um pouco a topografia de alguns locais e tem local que o cavalo não passa, certo? Então o que acontece? O primeiro corredor que entrar na trilha, ele vai ter que se guiar pelas setas e pelos TNTs, que não tem segredo, gente. Essa trilha, ela é uma trilha, é uma linha paralela imaginária ao rio. Não tem como você não chegar onde tem que chegar, certo? Desde que você percorra uma trilha, porque lá vão estar os TNTs, vão ter algumas setas marcando 100 km, então não tem um porquê de vocês nem irem para o lado esquerdo e nem irem para o lado direito, fugindo dessa linha imaginária, certo? Não há necessidade e não tem como você fazer isso, porque só tem um caminho para vocês percorrerem na trilha do rio, certo? Sempre paralela ao rio. Existiram 3 locais que nós deslocamos um pouco a nossa rota para o lado esquerdo,
porque foi onde o rio transbordou e ainda existe um pouco de água. E como dizem que em março não haverá possibilidade do rio encher novamente, eu não posso arriscar, certo? Então vai que eu mande vocês hoje que está seco ir por uma linha reta, e quando eu chegar lá de sexta para o sábado, a natureza achou de encher o rio e esse local está cheio. Então eu tive que deslocar o nosso percurso em 3 pontos, um pouco para o lado esquerdo, em direção à serra, mas a trilha limpa, não tem problema nenhum, ninguém vai estar rasgando espinho nos peitos, nem se cortando, nem nada, mas a gente precisou adentrar em 3 pontos, um pouco para o lado esquerdo, e depois contornamos e voltando novamente para magiar o rio, tá? Exatamente, eu tive que fazer essa alteração para garantir a segurança de vocês, tá? Então a prova pode crescer um pouco mais de 100 km em virtude dessa necessidade de ajuste que a gente teve que fazer, prevendo exclusivamente, prevenindo exclusivamente uma questão de segurança para vocês, tá? Em alguns momentos o rio vai estar um pouco mais distante de você, em outros momentos o rio vai estar bem pertinho de vocês, né? São paisagens bem bacanas, né? E aí o que é que vai acontecer? Nós teremos 2 bombeiros socorristas num barquinho pequeno, parece que cabe 6 pessoas nesse barco, margeando o rio do quilômetro 4, que é quando vocês entram na trilha do rio, até o quilômetro 14, certo? E haverá atrás do último corredor, quando o último corredor entrar na trilha, 2 staffs vão acompanhando esse corredor, sendo que um desses staffs vai estar com rojões de São João, certo? E o outro acompanhando o último corredor. Qual vai ser o papel desses staffs? Caso haja uma intercorrência, certo? Sei lá, alguém pisou numa pedra, alguém teve algum mal-estar que eu acho impossível, porque nesse horário ainda vai estar muito cedo, não vai estar quente, mas sei lá, o cara pisou numa pedra, teve desatenção, torceu um tornozelo, que eu espero que isso não aconteça já no quilômetro 4 da prova, tá? Então o que é que vai acontecer? Esse staff ele vai estourar um rojão para que o barco que está percorrendo o rio veja e ouça onde ele está. O corredor de poste do apito vai ficar lá aguardando o bombeiro chegar para que ele possa resgatar, porque o barco tem que procurar um local próximo a esse acontecimento para que ele possa ancorar, porque não é toda a margem do rio que é ancorável, certo? Para que ele possa ancorar o barco, os 2 bombeiros desçam e cheguem até o atleta, certo? Então a função de um desses staffs é apenas para poder estourar o rojão para identificar o local que o atleta ficou lá parado sem poder continuar, certo? E aí o staff seguinte continua acompanhando o próximo corredor, porque ele precisa avisar lá no quilômetro 14 no remanso, onde vão estar os 2 cavalos, certo? Então quando o primeiro corredor chegar no remanso, que é no quilômetro 14, aí o cavalo vai acompanhar ele do 14 até o 30. E quando o último corredor chegar no remanso, que os staffs avisarem, esse cavalo também vai acompanhar o último corredor do 14 até o 30. A gente espera que nenhuma intercorrência aconteça na trilha, se Deus quiser, que todos vocês vão cumprir e vão fazer acontecer os alertas que eu já dei para vocês e vou dar agora novamente sobre a trilha do rio, para que vocês possam fazer uma prova limpa, uma prova segura, porque eu já fui nessa trilha 6 vezes e nunca me acidentei. Algumas topadas dei. E serve até de lição para que eu possa fazer esse alerta para vocês, porque eu dei topada em pedra, eu estava andando. Se eu tivesse correndo, eu tinha caído, tá? Então, esse é o papel dos 2 staffs. Caso, que Deus o livre aconteça, alguém tenha um entorse e tenha que ir para esse barco vai continuar indo até o quilômetro 14, e quando chegar lá no quilômetro 14, ele volta com os 2 bombeiros para Piranhas, e essa pessoa vai ser encaminhada para algum local para ver se houve realmente torção, enfaixar o pé, enfim, tá? Então vai funcionar dessa maneira do quilômetro 4 até o quilômetro 14, certo? Agora veja bem, eu gostaria de novo, né, salientar e lembrar vocês a característica dessa trilha do rio, certo? Logo no início existem
2 ou 3 descidas pequenas, né? Não são tão longas, mas com muito pedregulho, com muita pedra solta, que eu inclusive também mostrei no vídeo. Então lembrem-se que a essa hora, já no quilômetro 4, com certeza o dia já vai estar claro. Então vocês não precisam estar mais com a lanterna de cabeça acesa, evidentemente, só que vocês precisam ter um cuidado redobrado nessa parte do início da trilha do rio, aonde você vai encontrar essas pedras, esses pedregulhos, para que você não olhe e diga, é uma descida, vou descer desembestado, vai cair, vai se machucar e pode perder a prova também no início da trilha, tá? Ao longo da trilha, também mostrei no vídeo, existem trechos que tem pedras, alguns trechos, pedras que não estão fixas no chão, que você pode pisar e torcer o pé, e outros trechos existem pedras que são fixas. Então o que é que eu aconselho, gente? Nesses trechos eu vou colocar fitas zebradas penduradas nas árvores, certo? Para que você, quando chegue nesse trecho e veja uma fita zebrada pendurada na árvore, você já sabe que naquele momento você tem que caminhar. Porque são trechos pequenos, com 10 metros, com 20 metros, no máximo 30 metros. Não é um trecho de 500 metros, de 1 quilômetro cheio de pedra, não. Então é muito melhor nesse trecho dar uma caminhada, dar uma respirada, pisa direitinho nos espaços que tem na trilha e não corra o risco de você pisar numa pedra solta e cair, ou até mesmo você topar numa pedra e cair com o rosto numa pedra na frente. Porque existem trechos que tem várias pedras e vocês têm que ter cuidado, porque mais uma vez, eu corri em Mucugê e lá tem muita pedra e eu pulo pedra, eu sou uma lagartixa. Cuidado que você pode levar uma topada numa pedra e cair de cara na pedra da frente. O que vai acontecer? Você vai quebrar o nariz, você vai quebrar uma mandíbula, você vai quebrar os dentes. A troco de quê? Uma corrida meio que, sei lá, irresponsável, tá desembestado, o mundo vai se acabar. Não. Chegou no trecho, viu pedra, viu fita zebrada pendurada, diminui o ritmo, caminha, não custa nada. Vai fazer fila? Vai, porque vai ter trecho da trilha que vai ter fila. Entendeu? Inclusive um corredor me ligou perguntando, Pedro, e se um cara estiver na minha frente e estiver me segurando que eu não posso passar? O que eu respondi a ele? Gente, tem que usar o bom senso, não é? A trilha tem pontos que você pode ultrapassar, que tem condições de ultrapassar, mas vão ter pontos que você vai ter que usar o bom senso. Por quê? Porque você pode encontrar um mandacaru cheio de espinho do seu lado esquerdo e você não ter paciência para esperar chegar no momento que você veja que dá para passar 2 pessoas e você querer passar entre o cara e o mandacaru. O que é que vai acontecer? O cara pode dar um toque em você e você meter a cara nos espinhos. Entendeu? Então a trilha está limpa, nós limpamos toda a trilha, como mostrei a vocês. Não existe possibilidade nenhuma de você bater com o rosto em algum galho ou você ter um espinho que vá bater no seu braço, na sua mão. Não. Mas você está numa trilha onde tem mandacaru, nós tiramos todas as ervas daninhas de cansanção, de urtiga, não tem nada para bater em vocês. Agora, tem alguns pontos que você vai correr e vai ter um mandacaru a 1 metro de você. Certo? Aí nesse ponto você resolve cortar o cara e o cara não está vendo você e vai bater em você e você vai cair de cara ou cair com o corpo em cima do mandacaru cheio de espinho. Então a ultrapassagem na trilha do rio vai depender da percepção de cada um de vocês. Não deu para ultrapassar? Faz a fila indiana, porque vão ser 150 pessoas numa trilha do rio. Claro que lá a largada com os 400 metros já vai dar uma dividida, vai dar uma desgarrada, vai dar uma separada, mas pode ser que esteja 5, 6, 10 pessoas um atrás do outro e cada um vai no seu ritmo. Então o que é que eu aconselho como corredor? Que vocês sabem que eu também sou ultramaratonista. O que é que acontece? Dá um toque, aí galera, afasta um pouquinho aí para passar, o cara vai dar aquela paradinha, né? Dá aquela assim, encolhe um pouquinho assim e você passa. Agora não queira cortar o cara sem avisar, que o cara não consegue ver quem vem atrás. Aí vai você, ou você dá uma ombrada no cara e derruba o cara em cima de uma pedra, ou em cima de um mandacaru cheio de espinho. Então se vai cortar o cara, faz um aviso sonoro, dá uma cantada e aí dá uma assoviada, alivia um pouquinho aí que eu vou passar aqui pela esquerda, o corredor passando e vai embora.
Então tem que administrar. Eu não estou aqui ensinando o Pai Nosso a Vigário, que vocês sabem fazer. Agora, essa trilha é preciso que vocês tenham esses cuidados, tá? Uma outra coisa que eu gostaria de novamente salientar. Já coloquei no grupo hoje, vou colocar aqui nesse vídeo a questão da placa. Existem três locais que são os 3 pontos mais assim nevrálgicos da trilha. Por quê? Porque são pontos que tem um penhasco do seu lado direito, certo? O rio está do seu lado direito e tem um penhasco. Então, nesses 3 pontos vão ter as zebradas e vai ter essa placa lá no início que eu coloquei para vocês, tá? Perigo, pare, caminhe, risco de acidente. Então, nesses 3 locais, eu estou assim quase que exigindo, né? Não quero dar uma aqui de ditador não, mas quase que exigindo que vocês parem e caminhem. Não invente, tá lá o rio, né? Porque o primeiro trecho, o penhasco, ele é pequeno, né? Se alguém cair, vai se ralar, vai se arranhar, vai talvez um pulsozinho lá torcido, né? O segundo penhasco já é mais grandinho, né? Ele já é mais ousado, já é mais assim danadinho. E o rio maravilhoso ali. Então, não vá pegar o telefone para fazer uma selfie e aí você vai dar um passo para trás. Já era, papai. Tá? Viram lá o vídeo que eu botei da moça lá no Havaí, né? Foi olhar a cachoeira, foi olhar a paisagem, não observou que tinha lodo na pedra. Pisou, babá, podia ter morrido. Então, lá na Canyons, nesses 3 trechos, não pare nesse trecho para fazer selfie. Até porque se você parar, você vai atrapalhar quem vem. E você parar num trecho desse para fazer selfie de rio, você vai se descuidar. Ou você vai dar um passo para trás e cair no penhasco, ou você vai topar numa pedra e cair, ou você vai atrapalhar quem vem atrás de você. Então, nesses 3 pontos, eu não tenho como dizer isso, mas eu vou dizer, está terminantemente proibido parar para tirar selfie. Você tem que parar para caminhar. Então, essas 3 placas que eu vou colocar, ela vai estar mais ou menos uns 10 metros antes desse local. Quando você vê pare, ali pare. Pare, caminhe, cruze esse trecho, porque são trechos pequenos, 15 metros, 20 metros, 30 metros no máximo. Então esses aí você para e olhe para o chão. Por quê? Porque existe o segundo trecho que tem esse penhasco um pouquinho alto. Esse já é complicado se você cair, não prestar atenção. E o terceiro, então, aí nem se fala, que é o mais perigoso, certo? Então, quem se inscreve numa prova de trail run de ultradistância nesse tipo de ambiente sabe que pode encontrar diversos tipos de solo. Então, esse último trecho, que inclusive ele é curtinho, também está lá no vídeo, aquele que eu digo, pessoal, aqui é muito alto, tem que passar aqui caminhando como esse rapaz. Por quê? Porque se nesse penhasco, que tem uma vista do rio lindíssima, vocês caírem na besteira de que eita fazer uma selfie aqui e der um passo, não é de 1 metro, não é de 1 palmo, vocês vão morrer, porque lá é alto, lá embaixo é somente pedra, entendeu? Então tenham cuidado, a responsabilidade pela segurança de vocês é de vocês, certo? Aviso não está faltando, até redundante o que eu estou dizendo aqui a vocês. Nesse trecho mesmo, que é o mais perigoso, tem algumas pedras pontiagudas presas no chão, que você tem que passar por elas devagarinho, porque até uma topada numa pedra dessa que você der com desatenção, você pode cair para o lado direito. Então procure passar o mais possível do lado esquerdo, passando caminhando, passando com atenção, não existe problema nenhum. Depois que você passar esses trechos, aí você vai ter milhares e milhares de momentos, quando eu falo milhares, com todo exagero, mas vocês vão ter paisagens belíssimas que vocês podem fazer as suas selfies com segurança total, certo? O rio vai estar próximo a vocês, então eu sei que muita gente gosta de fazer foto, mas assim, deixe para fazer as suas fotos num local que você não tem um penhasco do seu lado direito, certo? Isso é óbvio, claro, né? E eu acho que não precisa ninguém ter se formado em Harvard para entender isso que eu estou pedindo, certo, gente? Então, tenham cuidado. Outra coisa, não saiam da trilha. O rio está ali, é bonito, eu vou tomar um banho para aproveitar e me refrescar.
Não façam isso, porque o rio, ele tem, dependendo do local, você pisou e já está no buraco. Então, se você quiser, tem um local que você passa pertinho, eu mostrei o vídeo. Se você quiser chegar lá, na margenzinha, pegar água, molhar e botar na cabeça, de boa. A responsabilidade é sua. Mas não, eu vou tirar aqui o tênis, vou dar um mergulho aqui. Não façam isso, certo? Porque a responsabilidade é de vocês para com vocês. Contemplem a paisagem, leve água para você beber, não caia na besteira dizendo, eu estou na beira do rio, quando chegar no 100 km tal, eu paro, desço, pego água do rio, tomo banho, tomo água. Não façam isso. Leve água para vocês e curtam a paisagem com segurança, certo? Por quê? Porque vocês são novamente os responsáveis pela segurança de vocês, tá? Então, lembrem disso, tá? Vocês não estão numa BR, não estão numa montanha, não estão na beira da praia em Maceió ou no estado de vocês para fazer selfie de rio. Vocês estão numa trilha. Outra coisa, vamos supor que vocês resolvam, estou cansado aqui, eu vou parar, vou me sentar. Não façam isso. Se fizerem, façam com cuidado, porque vocês estão numa trilha que não passa moto, não passa carro, não passa bicicleta, não passa avião, não passa limusine. Vocês estão numa trilha onde só passa animal, certo? Então não existe registro de nenhum acidente, mas vocês estão num habitat que existem outros animais que não seria interessante vocês se encontrarem com ele. Durante o trecho da trilha, possibilidade zero. Passei lá 5 vezes, não vi nada, não teve nada. Agora, vou me sentar aqui numa pedra, eu estou vendo aqui um pé de cacto muito bonito com a flor, vou tirar uma foto, vou entrar mais aqui para fazer uma foto. Aí você chegar lá, tem uma pessoa lá que vai dizer, não, esse habitat aqui é meu, certo? Então não se afastem da trilha. Cansou? Caminha. Né? Eu vou sentar aqui. Se você tiver de sentar, olhe em seu redor, observe se está tudo ok. Vou sentar aqui nessa pedra porque eu vou me encostar nessa pedra. Não façam isso porque você não sabe o que é que está ali, certo? A responsabilidade é de vocês. Então, mais uma vez, eu alerto. Cuidado. Caminhe. Cansou? Caminhe. Vá caminhando devagarinho. Quando você vê que o ambiente está limpo, que se tem alguma pedra para você sentar para descansar, sentem, mas não caiam na besteira de começar a fuçar a trilha, porque lá você pode encontrar alguma companhia indesejada. Estão entendendo o que eu estou falando, né? Beleza? Vamos embora. Chegando no fim da trilha, que é no lugar chamado Remanso, no quilômetro 14, aí a partir daí praticamente todo aquele risco maior, iminente, de torção, de alguém cair e meter o rosto numa pedra, praticamente acabou. Aí vocês vão sair do Remanso, tem uma subida chatinha com um monte de pedra, mas a estrada é larga, não tem como ninguém se acidentar aí de maneira nenhuma, né? Depois vocês vão chegar na cidade de Entremontes, vão subir a ladeira de João Gogó e lá na frente, entre o quilômetro 20 e 26, aí existem alguns trechos de pedra no chão, mas que dá para vocês passarem por eles sem nenhuma dificuldade, tá, gente? É só assim, tá correndo, a estrada é larga, não passa carro, praticamente não passa carro nesse trecho. A estrada é larga, mas tem que ter cuidado porque tem alguns locais que tem pedra, mas você também não ficar totalmente, não, agora eu saí da trilha do rio, vou correr olhando para o sol, aí vai pisar numa pedra embaixo e vai se complicar, né? Teve pedra, segura a onda, expira, pisa com cuidado para não estar se machucando nessa situação. Quando você chegar no quilômetro 26, mais ou menos, que é a descida da Ribeira, que também está lá no vídeo, essa aí, gente, ela é a mais perigosa, né? É uma descida grande, certo? Ela tem 2 lances e é uma descida assim muito, muito, muito perigosa porque tem muita pedra. É larga, não é uma trilha, não é uma descida estreita, mas nem moto desce lá, nem desce moto nem sobe, certo? Porque tem muita pedra. Então essa descida, que é a descida que a gente chama de descida da Ribeira, ela é a mais perigosa da prova. Então aí é o mesmo cuidado que vocês tiveram lá na trilha do rio, de caminhar, na hora que viu o precipício, na hora que viu as fitas zebradas, vocês pararam. Nessa descida da Ribeira, vocês têm que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, porque aí no quilômetro 26,
o acesso aí, carro de apoio não chega aí, certo? Havendo algum entorse, vai ter um staff lá embaixo na Serra da Ribeira, até o recado chegar a mim e a gente ver como fazer, vai demorar. Então, sugestão, conselho do corredor, chegou na descida da Ribeira, viu que está descendo, caminha. Desce caminhando, contempla a paisagem da Caatinga, a serra, cruza a Ribeira numa boa, que é um rio seco, que eu mostrei no vídeo, e depois vocês vão subir 2 lances de serra, tranquilo, é subida, tem pedra, mas eu acredito que alguém deva subir lá caminhando, porque essa é uma subidinha meio punk, entendeu? Não como a de João Gogó, mas é uma subidinha da serra lá, que é aquela coisa, tudo que desce sobe, né? Então, mais uma vez, na descida da Ribeira, cuidado, porque lá você pode se acidentar, mais ou menos no quilômetro 26, 27, tá? Aí, rompendo isso, você chega no quilômetro 30, então do quilômetro 30 até o quilômetro 59 é tudo plano, estradão, estrada entre fazendas, poucas pedras, aparece lá no quilômetro 37, 38, no mais é tranquilo, tá? Então vocês vão poder tirar a diferença do atraso da subida da escadaria, o atraso das descidas na trilha do rio, o atraso dos caminhar nas pedras e nos penhascos, o atraso da subida de João Gogó, o atraso da subida da Ribeira. Pronto, chegou no quilômetro 30, aí a galera vai poder soltar o freio de mão e aí recuperar algum tempo perdido por prevenção e cautela que porventura vocês tenham tido. Eu espero que todos sigam rigorosamente essas orientações para evitar alguma intercorrência, tá bom? Então, chegando no quilômetro 59, que é nas castanhas, que eu também já coloquei no vídeo, tá? Vocês vão entrar nas ruas de Olho d'Água do Casado. Quem já fez a primeira e a segunda cânions é aquele percurso, só que em vez de vocês entrarem ali perto da feira, assim que vocês entrarem nas ruas de Olho d'Água do Casado, vocês vão encontrar vão passar por uma quadra que tem do lado direito, e aí logo depois da quadra você vai encontrar um staff e o corredor entra à esquerda, e vai seguir a trilha da ferrovia até chegando ao quilômetro 62. E os carros de apoio, que eu vou fazer depois um outro vídeo exclusivo com transições e carro de apoio, vai se dirigir até a estrada da Praia de Dulce. É só perguntar lá em Olho d'Água do Casado, que é uma estrada nova, belíssima, de asfalto, fantástica. O ano passado quem passou lá passou numa poeira e numa meladeira terrível, e agora está toda asfaltada, está um tapete, coisa de primeiro mundo. Aí lá na frente, em vez de vocês irem chegar lá na Praia de Dulce, vocês vão encontrar um staff, vão entrar à esquerda e vão encontrar o corredor no quilômetro 62 e 400, que é a transição dos sextetos e dos trios. Então, os apoios, que eu vou falar especificamente num vídeo, como já falei, fica parado nesse local, e os corredores vão do 62, vieram lá do 59, vão até o 62, do 62 vão até o 66, que é a beira do rio. Lembrando, lá na beira do rio tem uma torre. Não caiam na besteira, dizer, não tá vindo ninguém, não vou até a beira do rio, não, vou voltar da metade. O que é que vai acontecer? Não vai estar registrado a sua passagem na beira do rio. O que é que vai acontecer com você ou com a sua equipe? Vocês vão ser classificados, tá? Então, faça um percurso completo. Por que é que eu digo isso? Porque eu fiz uma ultra aqui em Maceió, de 90 quilômetros. Eu inclusive estava testando esse sistema nessa corrida, né, para poder usar ele na Cânions, e teve um cidadão que fez lá o solo e tinha um lugar assim parecido com esse do Rio. Ele tinha que subir uma serra e lá em cima numa casa pegar uma pulseira e chipar. Como só tinha ele e mais 4 pessoas nesse dia do solo, ele não foi até o final. Quando chegou lá, o que aconteceu? Ficou desclassificado, porque ele não foi até o final. Então, aí os corredores vão até o quilômetro 66, que é a beira do rio, voltam, sobe a ladeira que tem, que é uma subidinha também que vai exigir de vocês, vão passar no Areião do 68 ao 70 e chegam no 70. Chegando no 70, também tem um vídeo que eu coloquei e vou colocar aqui novamente. O 70 ele fica a menos de 100 metros do 62. Então os carros e os apoios que ficaram lá no 62
Depois que o corredor entrar nessa trilha, que é uma trilha larga, uma estrada fantástica, tem umas areinhas lá para também testar vocês, além do desafio do Areião. Então, depois que o corredor sair do 62 e se dirigir para o 66, os carros de apoio e as motos podem demorar um pouquinho, porque esse lugar é o único lugar arborizado e com sombra das equipes de revezamento. É um lugar agradável, inclusive friinho, que lá é chamado de Olho da Aguinha, que tem um olho d'água lá, né? Tem muita árvore, muita sombra, certo? Então os carros podem demorar um pouquinho, porque até o cara sair do 62 para o 66, subir a subida do rio todinha, passar no Areião para chegar no 70, ele vai demorar quanto? 62 para 70 são 8 quilômetros. Ele vai demorar quanto tempo? Sei lá, aí não posso dizer meia hora, 40 minutos, entendeu? Para que vocês saiam do 62 para o 70, que fica a 100 metros. Aí vocês, encontrando o corredor no 70, vocês vão do 70 até o 90 sendo acompanhados pelo carro de apoio. Que vocês voltam por um trecho de terra até lá a estrada da Praia de Dulce, onde o seu apoio entrou, pela orientação do staff. Vocês voltam para o Olho d'Água do Casado, percorrem as ruas de Olho d'Água do Casado como a primeira vez, e lá dentro das ruas de Olho d'Água do Casado tem 11 staffs para sinalizar em cada esquina para você não entrar numa rua errada. E aí vocês voltam lá para o Bairro Castanhas, que vocês passaram na ida. E lembrando que a entrada do Bairro Castanhas é o quilômetro 59 na ida e é o 74.400 na volta. Então esse Bairro Castanhas, ele é a última transição do quarteto na volta, certo? Na volta. E mais uma vez digo, no vídeo específico sobre o chip, eu vou explicar como é que funciona isso, tá? Então vocês voltando para o Bairro Castanhas, aí vocês tiram direto agora pelo asfalto, até Piranhas, certo? Chegando lá em Piranhas vai ter uma torre no posto do BR, vocês vão chipar lá, que eu falo depois do chip, passa direto, entra no bairro Xingó, nessas entradas todas vão ter staffs, sinalizando para vocês não se enganarem, passam pelo bairro Xingó, por um lado da avenida, chegam até uma pousada chamada Pousada Natimar, que fica colada com um posto de gasolina. Vocês dobram à direita, vai ter um staff para sinalizar, e vocês chegam no quilômetro 90, que é a entrada do condomínio, na verdade a saída do condomínio. Quem fez a Quênios de 2018, 2019, é aquele condomínio que vocês entraram, né, logo cedo, passaram pela represa e entraram no condomínio, só que vocês agora vão passar por eles no 90, entrando, vamos dizer assim, pelos fundos do condomínio, pela saída do condomínio, né? Aí chegando no quilômetro 90, os carros de apoio e as motos param, vocês entram sozinhos no condomínio, cruzam o condomínio todinho, que já vai estar iluminado para quem entrar lá à noite. Vocês saem na guarida do condomínio, descem a ladeira do restaurante que tem, chegando lá na guarita da represa, que vocês passaram, aí dobra à esquerda e sai no 94. E termina lá o último desafio, que é o Marina Residência, que é do 90 até o 94. O quilômetro 94 ele está em frente a um posto do bombeiro, que era um posto policial, um posto fiscal desativado, e agora se transformou num posto de bombeiro. Aí vai ter um staff lá, é a última torre de vocês chiparem na prova, tá? Que é o final do percurso do condomínio Marina Residência. Então vocês vão chipar nesse staff lá no posto de bombeiro, segue em frente, vai encontrar de novo o mesmo staff e volta pelo bairro Xingó, só que vocês na ida passaram por um lado da avenida e agora na volta vocês passam pelo outro lado da avenida. Aí retorna para o bairro Xingó, chega lá na AL, pega a direita e agora é só descer a ladeira, né? Passar por debaixo do pórtico, onde se largaram, chegar no centro histórico e terminar lá no Miguel Arcanjo.